Aleluia, Jesus. Deus Santo, Deus poderoso. Aleluia. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu não sei pregar, mas nós não podemos negar falar de Jesus, né? Não podemos negar Jesus que nos salva, que nos permitiu estar aqui mais uma vez. Os irmãos podem se assentar. Peço que os irmãos abram a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, e acompanhem a leitura comigo. Quando o Fabiano estava ministrando na quarta-feira, eu me lembrei dessa passagem e Jesus falou muito comigo. Eu espero que fale com os irmãos também nesta noite, amém? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Mesmo que para onde eu for, estejamos também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos então saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheces e o tenho visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tens conhecido, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Amém. Somente até aqui. Irmãos, esses versículos que nós acabamos de ler fazem parte das últimas instruções que Jesus está dando para os discípulos antes da sua entrega para a cruz. Jesus está reunido com os discípulos no cenáculo e no capítulo anterior, em João 13, Jesus já havia lavado os pés dos discípulos, já tinha falado para Pedro que Pedro iria o negar 3 vezes, já tinha falado que Judas iria o trair. E Jesus estava falando para os discípulos que eles iam para outro lugar, que os discípulos não poderiam ir agora, mas que depois eles iriam. Porém, os discípulos, irmãos, eles não estavam entendendo, eles estavam confusos, porque eles, mesmo Jesus afirmando que eles sabiam para onde Jesus ia, eles ainda não tinham entendido. Eles tinham andado com o Mestre durante esses 3 anos, ouvindo Jesus pregando sobre o reino de Deus, mas eles não tinham ainda entendido que Jesus ia parar com Deus agora. Então Jesus vai começar aqui a consolar os discípulos. E num vídeo que eu vi do pastor Douglas, né, ele dando um estudo sobre essa palavra, ele fala que o engraçado é que é Jesus que vai sofrer na cruz e é ele que está consolando os discípulos, né? É ele que vai sofrer a morte de cruz e é ele mesmo que consola os discípulos. E Jesus vai começar a falar, né? Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em Deus. Jesus está falando, não fiquem confusos, não fiquem ansiosos. Se vocês creem em Deus, creem em mim também. Né? Os discípulos estavam até agora andando com Jesus e Jesus estava pedindo uma coisa para eles, né? Creiam em mim. E Jesus vai falar que na casa do Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, ele não teria dito que vou preparar o lugar. Irmão, só essas palavras que Jesus disse para os discípulos deveriam ter consolado eles, né? Porque ele iria, né, ficar com Deus, mas há um lugar para os discípulos também. E isso é maravilhoso, né, irmãos? O maior consolo que nós temos aqui nesta terra é saber que há um lugar para nós perto de Deus. Não há consolo maior do que isso. O consolo, irmãos, que Jesus tem para nós não é nos livrar do mal deste mundo, não é nos livrar das provações, das doenças, do desemprego. O consolo que Jesus tem para nós é isso, é saber que há um lugar no céu para nós. E às vezes, por conta da situação que nós estamos vivendo, nós ficamos cegos e não sabemos o quão maravilhoso é isso de saber que nós vamos ficar no céu com Deus. E nada, irmãos, que nós passamos neste mundo
prepara, irmão, porque nós vamos viver com Cristo no céu. O apóstolo Paulo, em Romanos 8,18, ele vai entender e escrever que nenhum sofrimento se compara com a glória que há de vir. Então, irmãos, qualquer situação que você esteja passando nesta noite, saiba que no céu há morada para você. Saiba que Jesus já se preparou um lugar para você no céu. Amém? E aí, Jesus está consolando os discípulos, falando que há um lugar que ele já conhece o caminho. Porém, Filipe vai falar. Filipe não, perdão, irmãos. Tomé vai falar para Jesus que, Senhor, mas tu disse que nós conhecemos, né, o caminho, mas nós não sabemos o caminho. E aí Jesus vai falar, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Irmãos, não há outro caminho para chegarmos a Deus se não for através de Jesus. Não há outro intermediário para chegarmos a Deus se não for através de Jesus. Irmão, mais que nós procuremos, irmãos, somente Jesus apontamos para o Pai. Ele é a verdade, irmãos, que nos liberta do pecado, que nos liberta do pecador terrível que nós somos, Jesus. Só Jesus, irmãos, é a verdadeira, é a verdade da nossa vida. E Ele é a vida também porque através de Jesus nós herdamos a vida eterna. E é o que Jesus tem para nós nesta noite. Jesus nos lembra, irmãos, que nele há a vida eterna. Aleluia, Jesus. E aqui, Jesus. Então Jesus vai falar que eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Se vos conhecessem a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheces e o tens visto. E assim, irmãos, às vezes acontece também conosco também. Há tanto tempo, às vezes nós andamos com Jesus, congregamos há muito tempo na igreja, temos algum carro, fazemos a obra de Deus, mas às vezes quando Jesus pede para nós confiarmos nele, parece difícil isso. A situação às vezes nos impede, irmãos, de confiar em Deus. Por mais que Jesus já tenha nos salvado, já tenha nos livrado, já tenha nos abençoado tanto, Ele pede somente que para nós crermos nele, e às vezes isso parece difícil, irmãos. Mas que nesta noite nós venhamos crer em Deus, irmãos, que nós venhamos confiar que há um lugar para nós no céu. E esse é o maior, irmão, tesouro que nós temos. Esse é o maior galardão que nós temos, irmãos. É ter um lugar por Deus no céu. Aleluia, Jesus. E Felipe vai dizer, né? Senhor, então não mostra-nos o Pai, que isso nos basta. A gente pode até pensar que é um pouco ousado, né? Esse pedido que Felipe faz para Jesus, né? Mostra-nos o Pai, então que nós acreditaremos, né? Mas nós somos assim também, irmãos, que nem Felipe. Jesus já fez tudo que pôde, né? Por fazer por nós. E mesmo assim, às vezes nós ficamos pedindo, Jesus, faz esse milagre, que a minha fé vai aumentar. Jesus, eu quero ouvir a sua voz, mostra um anjo, usa um profeta para falar comigo. Irmão, Jesus não tem que fazer nada disso para que nós venhamos crer nele. Ele já morreu por nós, já pegou os nossos pecados para ele, ressuscitou. E o que mais ele deve fazer para nós, para que nós possamos crer nele? Jesus não precisa fazer nada, irmãos, para que nós possamos crer nele. Nós passaremos sim, irmãos, igual a pastora falou aqui, nós passaremos sim por tribulações nessa terra, nós passaremos por provações, se formos para enfrentar uma doença, um desemprego, mas Jesus está conosco, irmão, em todos os momentos. Ele é o nosso abrigo, né? Eu gosto do Salmo 73, que é um salmo que Asaf escreveu, que Asaf está tendo umas questões, né? Ele fica se perguntando por que o justo sofre tanto e parece que o ímpio prospera, né? Porque o justo parece que é doente, o ímpio parece que tem uma saúde imensa, porque o rico tem tanto dinheiro e o justo mal dá para o salário, mal dá para pagar as contas. E às vezes esses são os nossos pensamentos também, né? Só que tem uns versículos aqui do Salmo que eu quero ler com os irmãos. É o Salmo 73, igreja. Salmo 73. Depois, se os irmãos quiserem ler meu salmo inteiro, eu só vou ler alguns versículos. Salmo 73, eu vou ler o 24, a partir do 25, na verdade. A Asaf vai escrever, igreja. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há nada que eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostando, se desviam de ti. Mas para mim,
Bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Aleluia, Jesus. As riquezas que há nessa terra, irmãos, não são importantes para nós. Nós devemos saber que Jesus é a nossa maior riqueza, Ele é a nossa salvação e Ele é tudo que nós precisamos. É claro que se Jesus quiser nos abençoar, irmãos, com uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, se assim Ele quiser, Ele fará na nossa vida. Mas isso não deve ser o primordial da nossa vida, porque nós, como cristãos, irmãos, a coisa principal da nossa vida, irmãos, deve ser fazer a obra de Deus, né? Expandir o reino. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Não buscar acumular riquezas nessa terra, né? Porque Jesus é a nossa maior riqueza. Aleluia. Vou botar aqui para ajuda. Aleluia. E Jesus vai falar, né? Vai falar para Jesus mostrar o Mestre e que isso irá nos bastar. E Jesus então vai dizer para Filipe: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz estas obras. Aleluia. Os discípulos estavam há tanto tempo com Jesus e ainda não tinham entendido que tudo que Jesus fazia, né, era por intermédio de Deus. Todos os milagres que Jesus operou, os pobres que Jesus ajudou, os órfãos, tudo, irmão, foi porque ele fazia as obras de Deus. Deus estava com ele o tempo inteiro, Deus estava andando ao lado dos discípulos e eles não entenderam isso. E às vezes, irmãos, nós estamos assim também. Deus está conosco, andando conosco, fazendo conosco e nós não entendemos, parece que Deus não está. A gente sente que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está conosco, mas Ele está conosco esse tempo inteiro, irmãos. Nós só devemos abrir os nossos olhos e enxergar o que está claro. Mas por muitas vezes, irmãos, a gente se esquece disso e ficamos tão alheios naquilo que nós estamos vivendo que nos esquecemos disso, que Jesus está conosco em todos os momentos. Aleluia, Jesus. E Jesus vai prosseguir, né? Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Veja ao menos por causa das mesmas obras, né? Jesus quer dizer, por causa de tudo que eu fiz, desses anos que eu estive com vocês, dos milagres, de tudo que eu fiz, crede então por isso. Porque as mesmas obras minhas são as obras do Pai. Crede então em mim por causa disso. E aí Jesus vai prosseguir. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Jesus está dizendo para os discípulos crerem nas obras, né, que Jesus fez e que eles também vão realizar obras como essa ou até mesmo maiores, né, porque Jesus está indo para o Pai. E tudo que nós pedimos em nome de Jesus, Ele fará, né? Mas esse tudo pedir que Jesus fará, tudo que nós pedimos em nome de Jesus, que Ele fará, irmãos, é por conta das obras, né? Claro, não é tipo, a gente vê alguma coisa e fala, em nome de Jesus, né? Eu vou ter esse celular, em nome de Jesus, eu vou conseguir comprar esse carro. Se Jesus assim quiser, Ele vai te abençoar com esse carro, com essa casa. Mas Jesus está falando aqui sobre as obras, que quando nós orarmos por enfermo, pedir em nome de Jesus, que Jesus cure, se assim Ele quiser, Ele vai curar. Que nós orarmos por uma pessoa pedindo libertação, em nome de Jesus, se assim Ele quiser, Ele vai salvar essa pessoa, irmãos. Porque Jesus nos deu essa autoridade também. Nós devemos, irmãos, confiar que Jesus ainda salva, cura, que Ele liberta. E Ele faz na hora dele, irmãos. E de acordo com a vontade dele. Aleluia. E Jesus vai prosseguir, né? Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amares e guardares os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo
mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará com vós. Aleluia. Jesus está falando que se nós amarmos e guardarem os mandamentos deles, irmãos. E nós devemos, irmãos, não só dizer que nós amamos a Jesus, mas a prova de amor que nós devemos dar é a obediência, né? Não adianta nós falar que nós amamos a Deus se não obedecemos a Ele. Não adianta nós estarmos aqui se nós não estivermos andando em obediência com Cristo, em obediência com os mandamentos de Cristo, né? E Jesus vai terminar ainda consolando mais uma vez os discípulos, né? Ele vai falar que ele enviará o Espírito para que console, né? Que é o Espírito Santo que nos consola, que está conosco em todos os momentos, que nos leva a reconhecer quando nós estamos em pecado, que nos leva ao arrependimento. Jesus morreu, né? Ressuscitou e foi para Deus, mas Ele não nos deixou sozinhos, irmãos. Ele enviou esse Espírito Consolador para nós e Ele está conosco também, sabe? Então, irmãos, todas as vezes que nós estivermos ansiosos, cansados, tristes, né? Que nós venhamos crer, irmãos, que há um lugar para nós no céu. Que há um lugar para nós perto de Jesus, que há um lugar para nós. E Jesus já preparou o lugar, já está pronto, irmãos. E está chegando, irmãos, a hora, né? Jesus há de vir para nos levar. Nós temos que crer nisso. Parece que às vezes isso está tão longe que a gente nem fica tão mais preocupado sobre isso, irmão. Mas eu creio que está perto a hora que Jesus irá nos levar, né? Porque essa é a maior esperança que nós temos, né? Por isso nós, irmãos, nos sentimos tristes e abalados neste mundo, porque nós não somos para este mundo, irmão. Errado é se nós estivermos acomodados aqui, né? Tá bom demais. Mas não, irmãos, nosso lugar não é aqui, nós somos peregrinos. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu. Por isso nós nos sentimos que nós não fazemos parte daqui, porque realmente não fazemos. Mas, irmãos, para isso nós temos que fazer as obras do Senhor. Nós temos que guardar os mandamentos de Deus, nós temos que ser obedientes a Ele e fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não ficar amedrontados, não ficar nervosos, mas fazermos a vontade de Deus, irmãos. Porque Ele é maravilhoso e Ele tem guardado a nós todos os dias. Ele nos permitiu estar aqui mais uma vez e ouvir a palavra dEle. E isso é um privilégio, irmãos, maravilhoso estarmos aqui neste lugar para ouvir a palavra de Deus. A gente às vezes não tem noção, parece que a gente fica no modo automático, né? Domingo vamos para a igreja, no sábado tem culto, na quarta tem ensino. Mas, irmão, é maravilhoso tudo isso que nós temos a oportunidade de ter. Virmos aqui aprender de Deus, podermos louvar a Deus, isso é maravilhoso, irmãos. Que nós não venhamos deixar isso cair como uma rotina nossa, mas que nós venhamos temor a palavra de Deus, que venhamos confiar nele, que venhamos nos guardar em Cristo, irmãos, porque a volta de Jesus está próxima. Ele é maravilhoso, irmãos, ele está cuidando de nós. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu peço que os irmãos continuem orando por mim. Sei que foi rápido, mas foi o que Jesus colocou no meu coração. Peço que os irmãos continuem orando por mim, pela minha família. E eu agradeço a oportunidade. Amém?